Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: o profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos pedindo a Deus a luz do céu, deixai que ilumine o seu coração, cantando. Deixa a luz do céu brilhar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do meu coração e deixa a luz do céu entrar. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando o Dia do Trabalhador, nós meditamos nessa atividade, o meio pela qual o homem não só adquire o seu sustento, mas também se dignifica e também dá glória a Deus. No livro de Gênesis, na narrativa da criação, nós vemos que na ordem da criação, o Senhor preparou todo um ambiente em vista do homem. Preparou um lar, a água, a terra, os animais, as plantas. Mas o homem é a coroa, digamos assim, da criação. Isso quer dizer que ao se criar essa ordem, quer dizer que tudo foi criado para o homem. Mas o homem foi criado para Deus. Quando a gente olha a sua atividade, sobretudo depois do pecado, o homem gozava das coisas e ele era o rei do lugar. O homem resolveu ser Deus sem Deus. E as consequências dessa sua má escolha fez com que o homem perdesse o que a gente chama de dons preternaturais. A integridade, que é essa divina ordem. Ele perdeu a imortalidade, então agora ele vai morrer. Ele perdeu também a impassibilidade, agora ele vai sofrer, a mulher vai sofrer para dar à luz. E aí ele perdeu também a ciência infusa. O homem agora terá que aprender. E o homem deve, com o sofrimento, no labor do seu trabalho, das suas mãos, ele deve dominar a natureza para conquistar o seu sustento. Mas essa atividade, ela dignifica o homem, porque o homem é autônomo. É o único ser que Deus criou capaz de se dobrar sobre si mesmo, de flexionar ou refletir, dobrar-se de novo sobre a vida, aquele único ser que Deus quis por si mesmo. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque se as coisas foram criadas para o homem, e o homem foi criado para Deus, o homem tem uma ligação com as coisas da terra, em vista do seu sustento e de uma vida digna, mas também ele tem uma prestação de conta disso para Deus.
Mas eu não entendi, Padre, onde o senhor quer chegar com o seu raciocínio. Quando se olha diretamente para o trabalho, nós vemos que o trabalho, ele tem, eu esqueci o termo em latim, mas ele tem basicamente duas finalidades. Que uma finalidade, digamos, transcendente, uma finalidade, digamos, humana. E essa finalidade humana, ela também se divide em duas. Como assim? Por exemplo, um pedreiro que vai construir a sua casa. Aí ele é contratado para que com o seu labor, seu trabalho, aquela casa seja construída. Então, quando ele constrói a sua casa, ele opera dois efeitos, duas finalidades. Primeiro, ele faz com que aquela pessoa tenha a sua casa, ele causa um bem a alguém com o fruto do seu trabalho, mas ele causa um bem a si mesmo, porque com aquele trabalho ele se sustenta, ele tem condições, ele é recompensado, não é? Sobretudo nas linhas de justiça, por aquilo que ele fez, e aquela coisa que ele fez mantém uma outra finalidade, que é o sustento da sua vida e da sua família. Então, quando ele faz e exerce o exercício do seu trabalho, ele causa um bem a alguém e causa um bem a si mesmo. Por isso que ficar sem trabalhar é uma coisa que mexe com a nossa estima, a não ser aqueles que não gostam mesmo de trabalhar, mas já é uma questão mesmo de caráter ou de educação mal, né? Mas faz parte do homem, porque à medida que um homem com as suas próprias mãos transforma a realidade, ele adquire também uma certa dignidade, ou ele adquire também uma certa estima de si mesmo. Então o trabalho tem um papel muito importante no desenvolvimento humano. É muito ruim, psicologicamente falando, é muito ruim, porque não cumpre essa finalidade, um homem que acorda cedo, ou uma mulher também, e não sabe para onde vai, não é? Essa é a realidade de muitos desempregados nesse Brasil. Pessoas que estão tentando arrumar o serviço e não conseguem, muitos caíram na informalidade porque estão se virando como pode para sustentar, não é? Então deveria se dar oportunidades e políticas públicas para que o homem desenvolvesse isso que é próprio da sua humanidade, sua capacidade de dominar uma realidade, transformar ela num bem para o outro e para si. E essa sociedade, ela se constrói nessa solidariedade. Todo mundo é importante, todo mundo tem os seus dons. Já imaginou se nós só tivéssemos médicos? Então quem ia fazer a sua casa, quem ia consertar seu carro, não é? Quem ia trabalhar com seus dentes, não é? Quem ia administrar seu negócio e etc, né? Quem ia catar seu lixo. Então é necessário perceber que cada um com os seus dons é chamado a contribuir para o bem individual e para o bem social. Então o trabalho é importante por causa disso, porque causa um bem ao outro e causa um bem a mim. Mas o trabalho, se vocês perceberem, ele é um instrumento para. Então a pessoa, quando ela encontra o seu trabalho, aquele trabalho é uma ferramenta, um instrumento, dom, força da sua mente, seus braços, pela qual ele transforma matéria-prima, material ou intelectual, pela qual então ele transforma aquilo para chegar a um determinado fim, causar o bem a si e ao outro. Mas também o trabalho, ele tem uma dimensão sobrenatural. A segunda leitura nos chama a atenção, dizendo que tudo o que fores fazer, fazei o bem, e fazei para a glória de Deus.
Então o homem glorifica a Deus quando ele trabalha, justamente por fazer um bem ao outro e assim. Então o homem deveria, no seu trabalho, entender que o trabalho dele chega também ao céu. E ele deveria rezar e agradecer pelo trabalho, pedir forças para realizá-lo, agradecê-lo, porque ele entende que a execução do seu trabalho, ou até mesmo ter um trabalho, ou até mesmo as graças, os dons, não vieram só do esforço dele. Existe um Deus que te criou, um Deus que te permitiu. Tanto é que tem muita gente que não consegue trabalhar, porque falta saúde, porque falta oportunidade. Se Deus fecha a porta, nada dá certo. Então a gente tem que entender que o nosso trabalho também não é só uma dimensão humana, porque o homem não é só humano. O homem, há algo nele que é maior do que ele, é algo divino, há uma alma imortal. E o homem vai prestar conta a Deus de todos os seus dons, inclusive do seu trabalho. Se o seu trabalho realmente glorificou a Deus ou não. Por isso que os desvios do trabalho também podem causar um mal. Quando a pessoa usa o seu trabalho, os seus dons, para ferir a justiça, como a corrupção, como o roubo, como a desonestidade, ou quando ele usa o seu trabalho para fazer um mal físico mesmo, né? Mesmo que ele ganhe para si, ele não produz um bem para o outro, então ele também não glorifica a Deus. Então essa é uma forma de fazer frustrar o projeto de Deus nessas finalidades. Mas nos tempos de hoje, há uma outra forma de viver o trabalho, que também tem ferido muito o coração de Deus, e tem desvirtuado as pessoas. Qual seria esse? O trabalho como fim em si mesmo. Padre, eu não entendi o que isso significa. Significa que a pessoa se transformou num idólatra. Por que o nosso trabalho tem que glorificar a Deus? Porque a gente tem que entender que ele é instrumento, ele não é fim. Ele é um instrumento para o bem ao outro, o bem a si, para a glória de Deus. Assim ele deve ser. Mas quando o homem coloca o trabalho como seu Deus, ou coloca o trabalho no lugar de Deus, então aquele trabalho não faz mais o bem ao outro, não faz mais o bem a si e não glorifica a Deus. Então ele é um instrumento de perdição. Padre, eu não entendi o que significa na prática concretamente. Significa que as pessoas hoje, elas não trabalham para viver, elas vivem para trabalhar. Ou seja, elas começaram a perder o seu tempo familiar, elas violaram o seu ritmo de vida, porque nós, a Madame Gentili trabalha muito isso, se não me engano, na arte da vida, e é muito interessante. Nós temos um ritmo interno pela qual Deus nos criou. Esse ritmo interno é acordar com o sol, trabalhar, parar de trabalhar com o sol, repor a vida familiar e afetiva à noite e repor o corpo, mas à noite madrugada. O que aconteceu com o homem? O homem trabalha de noite, o homem trabalha de domingo, dia do Senhor. O homem trabalha 12 horas, 14 horas, 15 horas. Hoje ele não sente um efeito, mas pé que pisa torto, daqui a um tempo joga o sapato fora com muita borracha do outro lado para gastar, porque não pisou certo. Hoje o que ele passou trabalhando para sustentar sua família, e muitas pessoas correm e não pegam nada, ele vai gastar o resto da sua vida com remédio e com doença, porque a vida dele não foi sóbria, ele não entendeu o papel do trabalho. Claro que aqui entra outras variáveis, como a falta de oportunidade, né?
como o jeito capitalista de viver, que visa o consumo e o lucro e não a pessoa humana, aí você vai ver porque muitas pessoas estão ansiosas e angustiadas, porque o amanhã é incerto, a gente não tem segurança de nada, sobretudo depois que tiraram Deus da vida, e aí começaram a só confiar nas pessoas e no sistema, e ele é falível. Então é um momento muito oportuno para a gente reorganizar a nossa vida, porque nossa vida não pode girar em torno do lucro, do consumo, essa vontade, porque quando a gente só pensa no capital, nós trabalhamos por causa de dinheiro, e aí colocar na nossa cabeça que nós temos que consumir. A pessoa trabalha hoje com o celular, ela trabalha para comprar outro melhor, depois o outro melhor, então uma televisão de 20 polegadas, ela compra de 30, 40, LED, Smart, e vai indo. Ela compra uma roupa, 2, 3, 4, 5, 10. Tudo é consumo. A gente vai hoje nas farmácias, a nossa sociedade está tão doente que eu nunca vi tanto de farmácia que tem. Hoje nós vivemos a custa de remédio, qualquer normalidade nós estamos indo, por quê? Porque a gente esqueceu de ter uma vida plena. Nós começamos a viver uma vida paliativa, a gente estica o elástico e vai tomando remédio quando a coisa vai ficando mais ou menos assim, né? Então, queridos irmãos e irmãs, aqui é necessário refletir à luz da palavra de Deus, porque no lado da empresa, nós temos que fornecer vida digna para as pessoas poderem trabalhar e contribuírem com a sociedade, com o bem comum e também com a própria vida, para a glória de Deus. Mas também os trabalhadores precisam também fazer um exame de consciência, né? Porque hoje a gente cada vez mais encontra muitas pessoas que prestam serviço, mas de qualidade muito ruim. Muito ruim. Então cada trabalhador tem que refletir, porque também aqui glorifica a Deus o jeito que eu faço. Tudo bem que o meu serviço ele é medido, né? Eu cobro tanto, é tanto, e o justo é justo. Mas também nós temos que fazer uma coisa de qualidade, porque o serviço, o trabalho, transcende também o dinheiro. Ele tem o objetivo de causar um bem a si e ao outro. Essa contrapartida é importante. E toda vez que nós não fazemos as coisas com amor ou para a glória de Deus, ou quando nós só fazemos por causa do dinheiro, nós temos o dever de fazer as coisas bem feitas. O dever é pecado contra o seu dever de Estado, enquanto trabalhador, se ele não cumpre o horário, se ele morcega no trabalho, se ele é pago para fazer um serviço e ele não faz, ou se ele faz mal feito. Assim também como é pecado um patrão que não dá maneira com justiça o seu funcionário, ou quando nega-lhe o seu salário, inclusive não dá o salário ao empregado, é pecado que branda ao céu, gravíssimo. Não é só um pecado pessoal, mas também um pecado social. Então por isso que às vezes as coisas elas são tão ruins e chegam a esse extremo, porque no fundo, cada um deve fazer o seu exame de consciência diante de Deus e perguntar se Deus está satisfeito com você, com aquilo que você faz. Então Deus nos deu a graça de que com aquilo que nós fazemos, nós mudamos o mundo, valorizados ou não, recompensados ou não, porque Deus no final do tempo vai te recompensar, mesmo que os outros não te recompensem. O mundo só vai ser melhor quando nós começarmos a fazer as coisas bem feitas, por amor e para a glória de Deus, não só por causa do dinheiro. E dessa forma o trabalho se torna um instrumento transformador. Senão o trabalho ele vai ganhando outras proporções. Cuidado
com a idolatria do trabalho. As pessoas estão trabalhando tanto e o dinheiro dela não rende. Por quê? Porque, como diz o Salmo, Deus concede àqueles que creem e amam enquanto eles dormem. Porque na verdade é Deus que cuida de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Acordar cedo, fazer bem o nosso trabalho. Isso é questão de consciência. Dormir de noite, falei assim, eu trabalhei bem, eu fui empenhado. Deus deve estar satisfeito comigo. Se alguém não te valoriza, não é? Procure outra coisa. Mas na minha experiência pessoal, quando a pessoa é boa no que ela faz, as pessoas pagam aquilo que vale. Quando o funcionário é bom naquilo que ele faz, não é? Embora tenha exceções, mas a empresa costuma enxergar, na sua maioria, não é? E às vezes nós criticamos as empresas, mas nós temos que fazer o nosso exame de consciência também, diante de Deus. Assim também como cada empresário precisa fazer sua consciência também, se aquela empresa tem causado bem aos funcionários, à sociedade. Rezar pelos patrões, rezar pelos funcionários, e aqui sobretudo o funcionário público. Há muitos pecados aí, porque a gente não sabe lidar com a coisa pública, e pecados graves, gente que morcega, gente que finge que trabalha, não é? Gente que não sabe lidar com as coisas materiais, desperdiça, não sabe cuidar. E claro também que existem muitos trabalhadores também honestos, né? Pessoas que ralam muito, pessoas que têm a coisa pública como sua, porque o que é público é nosso, né? As pessoas só sabem cuidar do que é seu, mas não do que é nosso. É impressionante, né? Então, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito propício para a gente refletir, né? Você, como trabalhador, tem agradado a Deus? Porque a gente começa a valorizar quando a gente não tem, né? Tem gente que tem trabalho e não valoriza, não reza pelo seu patrão, não reza pelos seus fornecedores, não reza pelos seus clientes. Mas aí quando perde o emprego, quando fica aí um ano desempregado, aí quer trabalhar qualquer coisa que aparecer, porque aí fala a necessidade. Então a gente precisa aprender a dosar isso na nossa vida, não só nos termos da justiça, mas nos termos da glória de Deus. Claro que a coisa não pode ser injusta, não é? Mas o ser humano, ele atinge o nível do amor quando aquilo já não é mais dever. Sabe quando a pessoa gosta do que faz, a pessoa aprende a gostar do que faz, né? Porque ela nem sempre pode fazer o que gosta, porque ela tem que sustentar a sua família, mas sabendo que eu me santifico e transformo a realidade no como eu faço as coisas. Hoje tem tantos milhões de desempregados nesse mundo, pessoas que estão aí e não sabem o que fazem. Quantos perderam o seu emprego nessa pandemia? Quando as pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de produzir, não é? Como vão sustentar? Então vamos rezar para a realidade do nosso Brasil, para o fim dessa pandemia, por tantos pais de família que sofrem, e que Deus tenha misericórdia e não os deixe faltar o necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.